Eu não sei se você já ouviu isso. Quem cuida, tem. E isso se aplica também para o dinheiro. Por isso, os bilionários só crescem em patrimônio. Eles protegem o que construíram contra as intempéries da vida e pagam tributo no valor exato realmente devido. Sim, a maioria dos brasileiros pagam tributos excessivos que poderiam ser economizados legalmente. Eu vou explicar. Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou doutora Regiane Gregório, advogada há mais de 25 anos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me especializei no planejamento patrimonial da família. Aqui você vai aprender educação patrimonial, que é um bracinho da educação financeira. Então assista o vídeo até o final e se você gostar, já se inscreve aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai entender como os bilionários protegem o patrimônio construído e o aumentam, pagando menos imposto. E eu não estou falando de sonegação, mas sim de pagar apenas o que é realmente devido. E fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como você pode fazer também para aumentar o seu patrimônio economizando imposto. Uma das coisas que bilionário sabe fazer é multiplicar o próprio patrimônio. E pode acreditar, a principal maneira é não perdendo dinheiro. E quando eu falo não perdendo, é através do cuidado que eles têm com o que já conquistaram. Isso tem a ver sim com pagar o correto de tributos, tirando todos os excessos que podem ser economizados com um bom planejamento. Sim, os bilionários pagam tributos, mas pagam somente o que é realmente devido. O que brasileiro mais reclama de ter que pagar tributo? Porque a nossa carga tributária é alta, é pesada, porém ela pode ser mais leve quando se tira o excesso permitido pela lei. Um exemplo disso é a economia com impostos sobre a renda de aluguéis. Quando você recebe renda de aluguel no próprio CPF, você paga bem mais de imposto de renda do que se fizesse por meio de um planejamento patrimonial. O imposto sobre a renda de aluguel, ele é recebido no CPF e pode chegar a 27,5%, enquanto que o imposto de renda com o planejamento, ele cai para 11,33%, ou seja, é a metade do valor. Isso é uma baita economia que gera um aumento, sim, expressivo e, consequentemente, um aumento de patrimônio. Isso é uma das coisas que bilionário faz para aumentar o próprio patrimônio. Com o dinheiro economizado, cortando o excesso do imposto de renda, somente com um planejamento, ele consegue adquirir mais patrimônio e assim multiplicar o que já tem. Outra economia que todo bilionário faz é em não pagar o ITCMD, que é um imposto lá sobre a herança, na transferência dos bens para os filhos ou herdeiros. Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim, é um exemplo disso. Ele deixou um patrimônio de 15,5 bilhões de reais. Se a família dele tivesse realizado o inventário e recolhido imposto sobre a herança, o estado de São Paulo teria recebido 1,240 bilhões de reais só de imposto. Mas isso não aconteceu porque ele tinha um planejamento sucessório. Seus filhos receberam herança de 15,5 bilhões de reais sem o pagamento de um único centavo a título de imposto. Outro exemplo é Roberto Marinho, do Grupo Globo. Ele deixou um patrimônio de 30 bilhões de reais. Se tivesse havido inventário, a família teria recolhido para o estado do Rio de Janeiro 2,4 bilhões de reais de imposto sobre a herança. Mas isso também não aconteceu por causa do planejamento sucessório realizado para a família. E olha, que eu estou falando de um imposto sobre a herança que na data agora da gravação deste vídeo, ele está em
4% para o estado de São Paulo e 8% para o estado do Rio de Janeiro, e que vai aumentar por conta da reforma tributária. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a reforma tributária e o que ela vai mudar no imposto sobre a herança. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir ele depois, caso não tenha assistido. Esses nossos exemplos aqui conseguiram evitar o recolhimento bilionário de imposto sobre a herança para os cofres públicos, assim como muitos outros bilionários também fazem isso através do planejamento patrimonial e sucessório, com a constituição de uma holding familiar. Uma ferramenta lícita, mas pouco conhecida pelos brasileiros, mas que está ganhando força e popularidade, está à sua disposição de qualquer família brasileira. Eu já gravei aqui no canal um vídeo falando sobre o que é holding familiar e como ela pode te ajudar. Se você não viu, vou deixar aqui embaixo também o link na descrição desse vídeo, para que você possa assistir depois. Então, eu vou te dizer uma coisa. Se você tem filhos ou herdeiros, se você tem algum patrimônio ou quer conquistar, né? Se você trabalhou duro para conquistar o que tem hoje, você precisa do planejamento patrimonial e sucessório através da constituição de uma holding familiar. Com ela, você vai deixar de recolher tributos desnecessários, seja no percentual ou até mesmo na própria incidência do imposto. Você também irá proteger o seu patrimônio e principalmente a sua família, as pessoas que você mais ama, e permanecerá ainda no controle total dos bens da mesma forma que se encontra hoje. E mais, com o planejamento sucessório, você irá economizar até 40% do seu patrimônio, que é o custo hoje de um processo de inventário em cartório. Isso significa dizer que você vai aumentar em 40% o patrimônio de herança dos seus filhos e herdeiros. E você deve estar se perguntando, mas como eu faço isso? E eu vou te explicar como funciona o serviço de holding familiar. Primeiro, você precisa passar por uma sessão de viabilidade. É o momento onde o advogado planejador vai te ouvir, vai realizar um grande raio-x da sua realidade familiar e patrimonial, para diagnosticar se esse sistema é adequado para você, para a sua família. Toda holding começa com uma sessão de viabilidade, pois é nela que você vai apresentar a sua estrutura familiar, as peculiaridades das pessoas e das relações pessoais de cada ente da sua família, onde também será apresentada toda a estrutura patrimonial do seu acervo e os objetivos da família. Tudo para que o profissional possa diagnosticar se o sistema é ou não para a sua realidade familiar. Quando o diagnóstico for positivo, passará para a fase seguinte com a contratação do croquis estrutural, onde o advogado planejador fará o esboço pormenorizado do planejamento com detalhes de custos, valores, tudo que você precisa saber para a constituição da holding. Aí, passo seguinte é a fase, sim, de implementação do sistema de holding familiar. Como você viu, esse trabalho de constituição de uma holding familiar, ele funciona em etapas, porque não é possível que um profissional diga a você que fará a sua holding familiar sem uma sessão de viabilidade, sem saber detalhes da sua família, do seu patrimônio, sem conhecer as necessidades e objetivos da sua família, que são informações imprescindíveis para a constituição de um planejamento adequado e personalizado. Agora você entendeu por que os bilionários aumentam, multiplicam o patrimônio construído. Você viu que porque eles não perdem dinheiro, pois fazem um planejamento adequado para a família deles. Com isso, eles economizam tributo e ganham com o aumento do patrimônio construído. E aí,
Você gostou do vídeo? Já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ser avisado dos novos vídeos.